Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, à Seara Espiritual a Caminho da Luz. Que a paz do Cristo se faça no coração e nas mentes de cada um de nós. O tema que foi sugerido para a nossa palestra de hoje: ninguém vive só para si. No indicativo de que todos nós, irmanados que somos e estamos, temos muito a ver com aquele companheiro, aquela companheira que nos acompanha de forma consanguínea, numa união conjugal, ou mesmo simplesmente como viajores do tempo nesta encarnação. Nós aprendemos com o Cristo que depois dele, Deus enviaria um Consolador que ficaria com todos nós para todo sempre. De acordo com a doutrina espírita, esse Consolador já veio e está entre nós na forma contida nos ensinamentos espíritas. Mas que fique claro que o Consolador, ele não está preso nas páginas dos livros espíritas, porque o Consolador, ele está disseminado numa pleiade de espíritos, de irmãos, que estão conosco diuturnamente, atendendo aos nossos pedidos, atendendo às nossas necessidades, de acordo com as nossas reais necessidades e com o nosso merecimento. Não esqueçamos de que cada um de nós aqui presente, os encarnados, os chamados vivos, todos somos espíritos, passando uma temporada neste planeta, envergando um corpo de carne, que por ser totalmente material, apresenta com o passar do tempo os desgastes naturais do uso. E não apenas isso, porque o nosso corpo, ele se ressente também dos valores, mas também dos vícios que carregamos em nosso espírito. Então, o corpo é, na verdade, uma grande esponja que sofre as influências do nosso psiquismo, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós vibramos, além do desgaste natural do uso. Com isso, é muito natural também que nós recorramos a todos aqueles pontos de luz que possam nos trazer algum tipo de alívio, quer seja do ponto de vista espiritual, quer seja do ponto de vista material. Mas a questão muitas vezes se complica porque nós, sem a devida consciência do processo em que estamos envolvidos, esperamos que a cura, que a solução dos nossos problemas se dê de forma mágica, de forma imediata. E muitas vezes o problema que nós queremos resolver de forma imediata, ele foi construído lentamente ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Muitos dos ditos problemas que nós experienciamos nesta encarnação
são consequências das nossas escolhas feitas na longínqua noite do tempo, em que nós, conscientemente, não temos a menor lembrança, mas que as leis naturais, as leis de Deus, estão presentes em toda a nossa existência. Isso para deixar muito claro que todas as nossas melhoras, todas as nossas curas, elas não estão submetidas apenas à vontade de Deus. Porque Deus, que não tem preferência por nenhum de seus filhos, Deus que é imparcial, não derroga suas leis para beneficiar quem quer que seja. E todos nós, toda a natureza, todo o universo vibra em consonância com essas leis ditas naturais, divinas ou leis de Deus. Então, a solução daquilo que nós chamamos de problema passa inequivocamente pelo nosso conhecimento dessas leis, para que identifiquemos onde foi que nós erramos, para que nós identifiquemos qual dessas leis eu infringi em algum momento da minha vida. E muito naturalmente alguns podem estar pensando, mas eu não lembro o que fiz em outras existências. É verdade, mas a nossa consciência nos indica os caminhos percorridos no passado. Basta que nós observemos as nossas tendências atuais. O orgulhoso não nasceu orgulhoso apenas nesta encarnação. O crítico exacerbado não nasceu crítico apenas nesta encarnação. O perfeccionista não nasceu perfeccionista e exigente nesta encarnação. Tudo isso são reflexos dos nossos comportamentos, das nossas vivências ao longo da nossa vida. E quando eu digo vida, estou falando da vida do espírito, da vida espiritual. As consequências daquilo que nós plantamos durante a vida espiritual acaba se refletindo na nossa existência atual. E aí não adiantará muito esperarmos uma solução milagrosa para os nossos problemas. Se faz necessário um processo de autoconhecimento profundo, um processo de autoconhecimento para que identifiquemos as possíveis causas dos ditos problemas. Porque não adiantará muito amenizarmos as dores físicas por intermédio desse ou daquele processo, se não atacarmos a fonte do problema que está no campo espiritual. Quando fazemos isso, ele retorna o problema nas próximas existências. E é por isso que o processo reencarnatório é tão longo, porque nós continuamos repetindo o mesmo modus operandi, nós repetimos os mesmos erros, fazemos as mesmas escolhas, aguardando que os resultados sejam diferentes. Por sinal, alguém já disse que o cúmulo do egoísmo, o cúmulo da ignorância, é fazer tudo o que sempre fizemos e aguardarmos resultados diferentes. Não tem como. Aquele que planta milho, colherá milho. Não vai colher soja, não vai colher rosas.
E aí tem o dito popular que diz que aquele que planta vento, colhe tempestade. Então estamos colhendo tempestades hoje, porque em algum momento semeamos vento. Ah, Ricardo, dessa maneira então não tem solução. Eu vou ter que colher o vento ou a tempestade que eu semeei? A princípio, sim. Mas quando nós buscamos nos ensinamentos do Cristo, trazidos até nós pelos seus apóstolos e por outros, vamos ter conhecimento, por exemplo, daquela frase brilhante, acalentadora, do Elias, no Velho Testamento, quando ele diz que Deus não quer o sofrimento do pecador, Ele quer apenas a sua remissão. Então, os sofrimentos pelos quais passamos não é castigo de Deus, não é vingança, e muito menos, na grande maioria das vezes, não é culpa dos chamados obsessores. São simplesmente consequências das nossas ações pretéritas. E como se não bastasse essa frase do Elias, temos a de Pedro em sua primeira carta aos Romanos, quando ele nos diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se o amor cobre a multidão de pecados, isso significa que o nosso grande objetivo, de acordo com todos os exemplos que Jesus nos deixou, é aprendermos a amar. Esse é o grande objetivo que nos traz a este mundo. Aprendermos a amar, aprendermos a ser úteis uns aos outros, aprendermos a não viver só para nós mesmos, de forma egoística. Então esse é o nosso grande desafio. E se o amor cobre a multidão de pecados, isso significa que não necessária e obrigatoriamente nós vamos colher, em forma de tempestade, os ventos que nós plantamos. Porque a qualquer momento nós podemos mudar o direcionamento da nossa vida. A qualquer momento, identificando aquilo que existe de errado, de mal colocado, de mal processado na nossa vida, podemos mudar a direção. Mas se faz necessário, obrigatoriamente, que nós busquemos identificar o que tem de errado na nossa vida. De acordo com Santo Agostinho, deixa ele uma orientação para toda a humanidade, quando ele sugere, para que nós atinjamos esse nível de conhecimento, de autoconhecimento e de consciência das nossas deficiências, diariamente, antes de dormir, façamos uma retrospectiva do dia, identificando tudo que fizemos de mal, identificando tudo que fizemos que não se coaduna com os ensinamentos de Jesus. Identifiquemos tudo aquilo que fizemos para alguém, mas que não gostaríamos que fosse feito para nós. Fazendo isso, diariamente, nós vamos identificar as causas, se não das dores atuais, mas com certeza as causas das dores futuras. Porque aquilo que nós semeamos hoje, colheremos amanhã. E Santo Agostinho complementa: uma vez identificando aquilo que foi feito hoje, que a tua consciência te acusa, no dia imediato, no dia seguinte, procura aquelas pessoas a quem você atingiu,
aqueles irmãos a quem você atingiu e peça desculpas. E, se possível, corrija o mal feito no dia anterior. Se a gente fizer isso conscientemente, devotadamente, buscando com consciência, com firmeza, com lealdade, nos melhorarmos a cada dia, isso significa a prática do amor constante na frase de Pedro. E Deus, em última instância, a espiritualidade amiga, vendo a nossa disposição, o nosso interesse e o nosso compromisso em nos reajustarmos com as leis divinas, nesse processo de identificação dos maus feitos nossos, reconhece isso como amor em ação e poderá, de alguma forma, aliviar as dores que sofremos hoje como consequência do mal feito inconscientemente, muitas vezes, no nosso passado. É dessa forma que o trabalho espiritual, a começar por momentos como este, de palestras, quando todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, somos levados a refletir sobre a nossa condição espiritual. E não precisa nós falarmos tantas vezes que as nossas condições espirituais, neste momento, não são das melhores. Todos nós estamos aqui em busca de algo, quer seja um problema de ordem física, de ordem espiritual, uma questão na família. Poucos são aqueles que vêm a uma casa como esta apenas para oferecer algo de si. A grande maioria de nós vem em busca de algo para solucionar nossas dores, nossos problemas, nossos desafios. Então, que tal, aproveitando que este é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus, este é o momento em que nós nos colocamos diante da espiritualidade, que nos vê, que nos ouve, que nos conhece, muitas vezes mais e melhor do que nós mesmos, e façamos aqui, neste momento, uma espécie de confissão. Vamos nos confessar para esses irmãos que nos acompanham, nossos anjos guardiões, nossos mentores. Aproveitemos este momento de concentração e conversemos com eles. Por que que eu sofro? Por que que eu estou passando por este momento de dor? E peçamos a eles que nos indique uma forma de mitigar essas dores, não apenas para retirar a dor de mim neste momento, mas que esta dor que eu sinto agora sirva de elemento de transformação do meu espírito, para que essa dor não seja apenas mais uma das muitas que eu sinto, mas que essa dor seja um fator de autotransformação de cada um de nós, para que nós não precisemos mais passar por dores ou situações dessa natureza. Todos nós, quando viemos para este mundo, obrigatoriamente ou voluntariamente, trouxemos um plano de ação, cujo objetivo é nos levar a um patamar superior de espiritualidade. Esse é o nosso grande objetivo. Ninguém vem a este mundo para sofrer. Esse não é o objetivo da vida na Terra. O objetivo da vida na Terra é a nossa autotransformação, é a melhoria dos nossos conhecimentos, é a melhoria do intelecto,
mas também a melhoria moral. Aprendermos a viver não apenas para nós, aprendermos a viver aprendendo com a própria natureza, de que todos nós devemos viver uns para os outros. Uma árvore que nasce, cresce, dá flores e frutos, ela não consome o seu fruto. É um exemplo de doação gratuita. Uma árvore que produz sombra, não aproveita a sua sombra, é para os outros. Nossos irmãos menores, os animais, apesar de serem considerados irracionais, nos dão uma lição que muitos de nós, os ditos racionais, não aprendemos ainda. Qual o objetivo da vida de um boi? Nos alimentar. Vive para nós. Uma vaca que dá o seu leite para nos alimentar. Nenhuma vaca bebe leite. O leite dela é para nós. E tantos outros exemplos que a natureza nos dá, de que nós devemos viver uns para os outros. A vida egoística não nos leva a nada além de sofrimento e isolamento. Então, quando nós estamos num ambiente como este, quando vamos a um ambiente como este, não levemos apenas as nossas dores para serem tratadas, porque cada um de nós, por menor que seja, sempre tem algo a oferecer. Ofereça. É o óbolo da viúva, constante em uma das parábolas do Cristo. Ofereça o que você tem de melhor. Não traga para cá apenas a sua dor, traga um pouco da solução. Em nossas orações, ao invés de pedirmos solução para as dores, peçamos conhecimento para compreender aquela dor, compreender suas razões e evitar no futuro que ela se repita. Quando estivermos aqui, lembremos de irmãos que com certeza neste momento sofrem mais do que nós, independente do seu problema, que deve ser grande, mas com certeza tem alguém em algum lugar sofrendo mais do que você. Então, em suas orações, não peça apenas a solução para a sua dor. Lembre daquele irmão, daquela irmã, que em algum momento, em algum lugar deste planeta, sofre mais do que você. Porque para Deus não faz nenhuma diferença o filho que sofre aqui daquele filho que sofre na África, nos locais de guerra, nos locais de fome, nos locais de frio. Todos são filhos de Deus. Ele nos ama igualmente. E a dor de um filho dói em um pai, da mesma forma que qualquer um dos seus filhos. Então, quando trazemos para a nossa reflexão de hoje o tema, para que nós não vivamos apenas para nós, é no sentido de compartilharmos com a humanidade, com aqueles que nos rodeiam, compartilharmos a vida de tal maneira que nós sejamos úteis uns aos outros, nos sustentando uns aos outros. E no que se refere à espiritualidade, da mesma forma. Costumeiramente, nós recorremos aos nossos irmãos desencarnados apenas para pedir. Que tal a gente mudar um pouco isso?
E ao nos direcionarmos, ao nos dirigirmos aos nossos entes queridos desencarnados, nossos irmãos superiores, fazermos isso oferecendo algo de nós. Que tal a gente mudar um pouco a forma da comunicação? Que tal a gente trocar ajuda-me e acrescentarmos algo mais? Ajuda-me a ajudar. Ajuda-me a ajudar. Ajuda-me a ser útil aos meus irmãos. Sempre que conversarmos com os nossos amigos espirituais, peçamos a eles orientação e condições para sermos úteis, para que façamos valer a pena a vida que temos, para que quando nós retornarmos desta existência, tenhamos algo a oferecer. Lembram da parábola dos talentos? De acordo com Jesus, um senhor, precisando ausentar-se, confiou alguns talentos, alguns dinheiros. Talento era a moeda da época. 5 a um, 2 a outro, 1 a outro. E quando retornou da viagem, pediu contas, e aquele que havia recebido 5 talentos, devolveu 10, investiu aquele talento, entregando-lhe 10. O que havia recebido 2, da mesma forma, devolveu 4. O que havia recebido apenas 1, devolveu 1, porque não investiu o dinheiro do seu Senhor com medo. Todos nós temos os nossos talentos, não em forma de dinheiro, mas em forma de visão. A visão é um talento que a natureza nos emprestou. A voz, a saúde física, alguns uma condição financeira melhor, outros uma capacidade intelectual capaz de levar algo para alguém. E por aí vamos, muitos talentos que nós temos. Basta identificarmos em nós esses talentos para que possamos fazê-los produzir e reproduzir para os outros. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de problema nada mais é do que a natureza chamando a nossa atenção para a necessidade de sermos mais verdadeiramente humanos. A dor vem como um chamamento para alguma coisa na nossa vida que não estamos dando a devida atenção. Quer seja a dor física, quer seja a dor moral. Então, quando conversarmos com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, ao invés de pedirmos apenas egoisticamente, pedirmos apenas a solução das nossas dores, lembremos que tem muito mais gente do que eu sofrendo, que são filhos de Deus iguais a mim, e que eu estou tão focado na minha dor que não consigo ver a dor do outro. Eu estou tão focado na minha necessidade que não consigo ver a necessidade do outro. Eu estou tão focado nas minhas metas individuais, nos meus objetivos individuais, que não consigo ver que alguém não está atingindo as suas metas, os seus objetivos, porque está faltando alguém que lhes dê uma ajuda. Ninguém neste mundo vive só para si. Mesmo quando nós não queremos, não temos a intenção, nós influenciamos-nos uns aos outros. E essa é a questão.
Quando eu não estou objetivamente querendo influenciar bem, muitas vezes eu acabo influenciando para o mal. Quer seja por uma palavra mal colocada, quer seja por pensamentos desleais, quer seja por comportamentos observáveis por todos, sem que a gente tenha consciência disso. Então, atentemos para isso. Lembremos, somos todos filhos de Deus, independente de morar aqui no Brasil, do outro lado do oceano, todos filhos de Deus, todos carregando suas necessidades, mas também todos carregando seus potenciais. Infelizmente, nós damos mais atenção aos sofrimentos do que aos potenciais. Nós damos mais visibilidade às nossas dores do que aos nossos momentos de saúde. Vamos mudar isso? Vamos conversar com Deus, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com os nossos amigos espirituais, não apenas como sofredores necessitados, mas como filhos de Deus, com um potencial enorme para oferecer ajuda, faltando muitas vezes uma orientação. Então peçamos aos nossos amigos espirituais que nos indique o caminho, que nos oriente e que nos favoreça a oportunidade de sermos úteis uns aos outros e assim crescermos em humanidade aos olhos de todos, mas principalmente aos olhos de Deus. E assim nós podemos transformar a tempestade que nos chega numa leve brisa. Nós podemos transformar aquela dor em algo momentâneo, passageiro. Porque, de acordo com Pedro, o amor cobre a multidão de nossos pecados. Espero ter contribuído com o tratamento de cada um, ter contribuído com o processo de autoconhecimento e de construção da paz em cada coração, e que Deus nos abençoe a todos agora e eternamente. Muito obrigado. Obrigado.